Olá, o meu nome é Noah Reid, tenho 26 anos e nos últimos 2 anos tenho sido assistente pessoal de Claire Monroe, CEO da Monroe Strategic Advisors, uma empresa de consultoria com sede no centro de Boston. O emprego paga o aluguer de um apartamento de um quarto no North End, evita que os meus empréstimos estudantis me engulam por completo e dá-me um lugar na primeira fila para ver uma mulher sobre a qual a maioria das pessoas só lê na Forbes. A Claire tem 40 anos e é perspicaz como uma lâmina. É famosa por três coisas: nunca se atrasar, nunca desperdiçar uma palavra e nunca sorrir, a menos que os números numa apresentação de slides assim o exijam. Para o mundo, ela é a rainha do gelo em fatos à medida. Para mim, ela é a voz do outro lado do intercomunicador. Noah, o rascunho. Noah, remarque Tóquio. Noah, cancele a reunião das 15 horas. Eu aceno com a cabeça. Eu digito. Eu reservo o jato particular. Esse é o acordo. Sempre foi esse o acordo. Nunca esperei que o acordo mudasse. Tudo começou com uma viagem a Santa Bárbara, um retiro de liderança de 3 dias para um cliente da Fortune 100. Claire conduzia a sala como uma maestrina. Cada pausa, cada transição de slide, cada sobrancelha levantada na hora certa. Na sexta-feira à tarde, o contrato estava assinado. O cliente estava sorridente e Claire fez algo que eu nunca tinha visto. Ela dispensou a equipa mais cedo e disse-me que eu tinha o sábado de folga. Vá ver o mar, Noah. Parece que precisa. Eu ri porque a ideia de Claire Monroe perceber se eu precisava de alguma coisa era absurda. Mas tirei o dia de folga. No sábado de manhã, caminhei até a praia pública logo após o porto. O ar cheirava a sal e protetor solar. A areia ainda estava fria sob os meus tênis. Deixei o meu telemóvel no hotel, tirei os sapatos e fui em direção à água. A multidão foi diminuindo à medida que eu caminhava, até chegar a um trecho da praia escondido atrás de um conjunto de palmeiras e dunas baixas. Silencioso, privado, perfeito. Foi então que a vi. Ela estava talvez a 50 metros à frente, meio escondida pela curva da costa. No início, só registrei a silhueta. Uma mulher sentada numa toalha azul desbotada, com os joelhos encolhidos e os braços enrolados em torno deles. O sol incidia nas pontas do seu cabelo, loiro escuro, solto, movendo-se com a brisa. Um chapéu de palha de abas largas estava ao seu lado. Ela usava um biquíni preto e uma saída de praia branca fina que esvoaçava como uma vela. Algo na maneira como ela olhava para o horizonte fez-me abrandar os passos. Então ela virou a cabeça e o mundo inclinou-se. Claire. Não a Claire que conseguia silenciar uma sala de reuniões com um olhar. Esta Claire não tinha maquilhagem, nem armadura, nem agenda. Apenas pele bronzeada, óculos de sol grandes e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ela viu-me no mesmo momento. Os seus ombros enrijeceram. Os óculos de sol foram retirados. Por um segundo, nenhum de nós se moveu. Então ela sorriu, timidamente, quase envergonhada, e levantou uma mão num meio aceno. Aproximei-me porque ficar ali parado a olhar parecia pior do que interromper o que quer que fosse. O meu pulso batia nos meus ouvidos, mais alto do que as ondas. Sr. Reed, disse ela com voz baixa e divertida. Os meus olhos estão aqui em cima. O calor inundou o meu rosto. Não tinha percebido que estava a olhar para a linha da sua clavícula, onde a cobertura tinha escorregado. Desviei o olhar para o rosto dela. Desculpe, não esperava por si. Nem eu. Ela empurrou os óculos de sol para o cabelo como uma fita. Venho aqui quando preciso lembrar que não sou um slide do PowerPoint. Ri antes de conseguir me conter. O som soou estranho entre nós. Ela inclinou a cabeça, estudando-me da mesma forma que estudava balanços financeiros. Curiosa, analítica, mas não rude. Está fora do horário de trabalho, disse ela. Sente-se se quiser ou continue a andar. Não vou colocar isso na sua avaliação de desempenho. Sentei-me. A areia estava quente através das minhas calças de ganga por um minuto. Apenas ouvimos o oceano. Então ela falou novamente, mais suavemente. Eu costumava nadar competitivamente. Faculdade antes das planilhas. Olhei para ela. Não me parece do tipo que perde. Eu não era. Uma pausa, mas parei de gostar disso. Pela mesma razão que deixei de fazer muitas coisas. Não sabia o que dizer a isso. Claire Monroe não partilhava. Ela delegava. Ela decidia. Ela desaparecia em teleconferências e voos noturnos. No entanto, ali estava ela, traçando padrões ociosos na areia com um dedo,
falando como se as regras não se aplicassem. Limpei a garganta. Pelo que vale a pena, você parece diferente aqui. Ela ergueu uma sobrancelha. Diferente no bom sentido ou diferente no sentido de demitida? Diferente no sentido de humana. A sua boca curvou-se, não no sorriso profissional forçado que eu conhecia, mas em algo real. Ela recostou-se na palma da mão, inclinando-se para o sol. Cuidado, Noah. Isso quase soou como um elogio. E era. Ela virou-se então, e a luz refletiu nos seus olhos cinza tempestade com reflexos verdes que eu nunca tinha notado sob as luzes fluorescentes do escritório. Eram surpreendentes, lindos. Eu disse isso antes que meu cérebro pudesse processar. Os seus olhos, eu disse, são incríveis. As palavras pairaram entre nós como gaivotas sobre a água. Clary piscou. Pela primeira vez desde que a conhecia, ela parecia nervosa. Então ela riu, baixinho, surpresa, genuína. Bem, disse ela, levantando-se e sacudindo a areia das pernas. Essa é nova. Levantei-me também, subitamente consciente de quão próximos estávamos. A brisa pressionava a sua capa contra o corpo. O cheiro de protetor solar de coco flutuava entre nós. Ela colocou os óculos de sol de volta, mas não antes de eu ver algo mudar por trás deles. Curiosidade, talvez, ou reconhecimento. Vou dar uma volta, disse ela. Podes vir comigo. Ou não, sem compromisso. Comecei a caminhar ao lado dela. As nossas sombras se estendiam pela areia molhada. Nenhum de nós falou por um tempo. A maré apagava as nossas pegadas quase tão rápido quanto as fazíamos. Em algum lugar entre as dunas e o cais, a linha invisível que sempre separou o chefe e assistente começou a se confundir. Eu ainda não sabia, mas o oceano já tinha começado a puxar-nos na mesma direção. Caminhamos para norte ao longo da costa, passando por famílias que construíam castelos de areia desequilibrados e casais enredados sob guarda-sóis listrados. O sol subiu mais alto, transformando a água em prata martelada. Clary manteve um ritmo tranquilo, descalça, com a bainha do seu vestido a roçar as coxas. Eu ficava meio passo atrás, com os tênis pendurados nos dedos, tentando acompanhar o seu passo sem a incomodar. De vez em quando, as ondas chegavam e lambiam os nossos tornozelos, frias o suficiente para me fazer recuar. Ela não. Ela apenas continuava a caminhar, com os olhos no horizonte, como se o oceano lhe devesse respostas. Após 10 minutos, ela falou sem se virar. Estás calado hoje, tentando decidir se isto é um sonho ou uma avaliação de desempenho disfarçada. Isso provocou outra risada curta e surpresa, como se ela não tivesse a intenção de rir. Relaxa, Noah! Deixei a prancheta no quarto. Chegamos a um trecho onde a praia se estreitava, cercada por rochas cobertas de algas. Ela parou, protegeu os olhos com a mão e apontou. Há uma enseada logo após aquelas rochas. Só os locais conhecem. Os turistas nunca a encontram. Ela olhou para mim. Vem. Eu a segui. As rochas eram afiadas sob os pés. Eu pulei de uma para outra, enquanto ela se movia com a segurança de alguém que já tinha feito isso centenas de vezes. Quando contornamos o último afloramento, a enseada se abriu em forma de pequena meia-lua, emoldurada por falésias da cor de mel queimado. Não havia pegadas além das nossas. A água era mais clara ali, turquesa esmaecendo para um índigo profundo. Uma única gaivota circulava acima de nós, gritando como uma dobradiça enferrujada. Claire deixou cair o chapéu sobre uma rocha plana e esperou sem hesitar. A água subiu até a cintura, depois até as costelas. Ela mergulhou sob uma onda e emergiu com o cabelo molhado, afastando a água do rosto. Venha, chamou ela. Está mais quente do que parece. Hesitei na margem. A última vez que nadei no oceano tinha 12 anos e estava numa viagem da igreja a Cape Cod. Claire flutuava na água, observando-me. Com medo de tubarões, com medo de parecer idiota. Tarde demais para isso, ela sorriu abertamente, sem reservas. O tipo de sorriso que pertencia a alguém com metade da sua idade. Puxei a minha t-shirt por cima da cabeça e esperei. O choque do frio roubou-me o fôlego. A Claire riu-se novamente e salpicou-me. Eu salpiquei-a de volta. Em poucos minutos, éramos crianças, a esquivar-nos das ondas, a correr para uma boia a 20 metros de distância, a cair sem fôlego na areia quando a corrente nos empurrou de volta. O sal ardeu nos meus olhos. A minha pele formigava com o sol e a adrenalina. Não me lembrava da última vez que tinha rido tanto. Por fim, flutuamos de costas.
O céu estava perfeitamente azul e sem nuvens. Os únicos sons eram o bater das ondas e a nossa respiração. Então eu disse, com os olhos fechados contra o brilho: a rainha do gelo compete secretamente em provas de natação em águas abertas? Só quando ninguém está a ver. Uma pausa e só quando preciso de me lembrar que ainda estou viva. Virei a cabeça. Ela estava a olhar para cima com uma expressão indecifrável. A água batia nas suas pestanas. Não me pareces morta. Esse é o problema, disse ela suavemente. Na maioria dos dias, sinto que estou a sonambular pela minha própria vida. A confissão pairou entre nós, frágil como espuma do mar. Não sabia o que fazer com ela, por isso não respondi. Após um momento, ela virou-se de barriga para baixo e nadou em direção à costa. Eu seguia. Deitamo-nos nas nossas toalhas a secar ao sol. A enseada parecia um segredo que o oceano tinha sussurrado só para nós. Claire apoiou-se num cotovelo, traçando círculos ociosos na areia. Diz-me algo que nunca contaste a ninguém no escritório. Pensei nisso, guardo um caderno na gaveta da minha secretária. Histórias pela metade, na maioria más. Os dedos dela pararam. Por que más? Porque nunca as termino. Tenho medo que sejam péssimas, então paro. Ela acenou com a cabeça lentamente. Eu entendo, eu também costumava escrever. Antes das salas de reunião, antes do divórcio. Virei-me para olhar para ela. O que aconteceu? O casamento aconteceu. A ambição aconteceu. Ele queria uma esposa que chegasse à casa das 5. Eu queria construir algo que fosse importante. Ambos perdemos. Ela encolheu os ombros, mas o movimento foi rígido. Ele ficou com o cão. Eu fiquei com a empresa. O sol aquecia a minha pele. A areia grudava nas minhas panturrilhas. Eu queria perguntar mais, mas o peso na voz dela me impediu. Em vez disso, eu disse: sinto muito. Não sinta. Eu escolhi isso. Ela se sentou, sacudindo a areia dos braços. Vamos, estou morrendo de fome. Encontramos uma cabana a 1 quilômetro da praia, com mesas de piquenique com tinta azul descascada sob um toldo de lona rasgado. O menu estava escrito à mão num quadro negro. Tacos de peixe, ceviche, cerveja gelada. Pedimos no balcão e levamos as nossas bandejas para uma mesa com vista para o mar. Clary retirou o rótulo da garrafa metodicamente. Observei os seus dedos longos e hábeis, as unhas sem esmalte, pela primeira vez. Entre uma garfada e outra, ela perguntou: por que aceitaste o emprego comigo? Precisava do dinheiro. Achei que ficaria bem no currículo. E agora eu mastigava, enrolando. Agora não tenho a certeza do que estou a fazer. Ela sorriu levemente. É bom que estejas a prestar atenção. Comemos num silêncio agradável, do tipo que não precisa ser preenchido. Quando os pratos ficaram vazios, ela recostou-se com os olhos semicerrados contra o sol. Não tenho um dia assim desde... Deus, não me lembro. Eu também não. Ela virou a cabeça, estudando-me. É fácil estar perto de ti, Noah. Isso é raro. O calor subiu pelo meu pescoço novamente. Concentrei-me no horizonte. Não és o que eu esperava. Igualmente. A tarde passou rapidamente. Voltamos a pé enquanto a luz se transformava em sombras douradas que se estendiam pela areia. O vestido da Claire esvoaçava. A minha t-shirt estava úmida nas minhas costas. No caminho que levava ao hotel, ela parou. Devo ir, disse ela. Tenho um voo cedo amanhã. Acenei com a cabeça, com a garganta subitamente seca. Certo. Claro. Ela hesitou, depois estendeu a mão e tirou um grão de areia do meu ombro. O toque foi leve, deliberado. Obrigada por hoje. Sempre à disposição. Ela começou a virar-se, depois parou. Noah. Sim. Os olhos dela encontraram os meus, firmes, sem defesas. Eu falei sério quando disse que me sentia vivo. Então ela afastou-se descalça, o pôr do sol refletindo nas pontas do cabelo dela como fogo. Fiquei ali parado por um longo tempo depois que ela desapareceu. O gosto de sal e possibilidade permanecia na minha língua. De volta a Boston, a cidade me atingiu como uma bofetada de ar frio. Aeroporto Logan, às 6h30 de um domingo. Luzes fluorescentes zumbindo, cheiro de café queimado e combustível de avião. Claire já estava no modo chefe antes mesmo de chegarmos à área de retirada de bagagem. Telefone no ouvido, saltos batendo, voz seca. Diga ao departamento jurídico. A cláusula permanece. Quero a versão revisada até às 9. Segui atrás com as 2 malas do fim de semana em Santa Bárbara, encolhendo-me até me tornar uma memória de cartão postal.
Quando entramos no banco de trás do carro preto, a parede invisível estava totalmente reconstruída. Ela olhou pela janela escura. Eu fingi responder e-mails que não existiam. A segunda-feira se misturou ao ritmo habitual. 7 da manhã, de pé na sala de guerra com paredes de vidro. Claire e o cabelo de seda carvão torcido num nó afiado o suficiente para cortar vidro. Entreguei-lhe o expresso. 2 açúcares. Não há leite e ela acenou com a cabeça sem levantar os olhos. Confirmações de voos para Zurique e adiar a chamada do analista para as 4. O mesmo guião, dia diferente, exceto que agora, cada vez que ela dizia o meu nome, a memória do seu riso na praia cintilava nos meus olhos como uma falha. A primeira rachadura apareceu na quarta-feira. Eu estava na sala de cópias a lutar com uma impressora encravada quando ela apareceu na porta, de braços cruzados. Venha comigo. Não, por favor. Sem explicações. Apanhamos o elevador até o terraço. O vento vazio soprava do porto. Ela encostou-se à grade, com a cidade a estender-se abaixo de nós em aço e tijolo. Tens estado calado, disse ela, tentando acompanhar o meu ritmo. Virou-se com os olhos semicerrados. Não é isso, exalei. Santa Bárbara parece que aconteceu a outra pessoa. Uma batida, depois eu também. Ela tirou uma folha dobrada do bolso do blazer, papel de hotel, daqueles com o logótipo de uma pequena palmeira. Escrevi isto no avião, pensei em deitar fora. Não o fiz. Ela entregou-mo. Era um único parágrafo escrito à mão com a sua caligrafia precisa. Eu costumava pensar que controlo era o mesmo que segurança. Acontece que é apenas outro tipo de afogamento. Olhei para cima. Está bem? Não. A palavra saiu fraca. Fico revivendo a enseada. Os tacos. A maneira como você olhou para mim como se eu não fosse um fardo. Ela colocou o cabelo atrás da orelha, um gesto nervoso que eu nunca tinha visto. Não sei o que fazer com isso. Dobrei o bilhete cuidadosamente. Não precisas fazer nada com ele. Ela deu uma risada curta e sem humor. Esse é o problema. Eu sempre faço alguma coisa. A porta do telhado fechou-se com um silvo atrás de um estagiário que carregava café. Claire endireitou-se instantaneamente, a máscara de CEO deslizando para o lugar. Mas antes de se afastar, ela disse tão baixinho que quase não ouvi. Obrigada por não me tratar como se eu fosse de vidro. Naquela noite fiquei até tarde para terminar uma apresentação. O escritório esvaziou-se andar por andar até que apenas as luzes de emergência brilhavam. Eu estava a aguardar o ficheiro final quando o elevador tocou. Claire saiu carregando 2 sacolas de comida do restaurante da State Street. Ela colocou uma na minha mesa sem cerimônia. Pá de quim mal com manjericão extra. Você não almoçou. Eu olhei fixamente. Como você percebeu isso? Ela puxou a segunda cadeira, sentou-se e abriu a sua própria embalagem. O vapor subia entre nós. Comemos em silêncio no início, com o barulho dos pauzinhos. Então ela disse, comecei a escrever novamente. O romance que abandonei em 2017. 3 páginas ontem à noite. Isso é muito. É lixo. Ela espetou um camarão. Mas é meu. Contei-lhe sobre a história em que vinha trabalhando há meses. Um tipo que conserta as coisas para todos, mas não consegue consertar a si mesmo. Ela ouviu. Inclinou a cabeça e parou o garfo no ar. Quando terminei, ela disse, escreve o próximo capítulo esta noite. Eu vou ler. A sério. O prazo é à meia-noite. Ela levantou-se, alisando a saia e noa. Sim. A voz dela baixou. Penso em Santa Bárbara mais do que devia. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Abri um documento em branco e escrevi até as palavras ficarem desfocadas. Às 23h57, enviei-lhe o ficheiro por e-mail. Assunto. Capítulo 2. Não ria. A resposta dela chegou às 12h03. Não estou a rir. Estou a chorar um pouco, no bom sentido. Traga café amanhã. Vamos conversar. Na manhã seguinte, encontrei um post-it no meu monitor. Sala de conferências B, 7h15. Sem assinatura, mas a caligrafia era dela. Por dentro das persianas, as luzes da cidade ainda piscavam além do vidro. Claire estava à janela, com as mangas arregaçadas e o cabelo solto. Pela primeira vez. Ela virou-se quando entrei. Feche a porta. Eu fechei. O clique ecoou. Ela segurava uma cópia impressa do meu capítulo, com as bordas enroladas de tanto ser lido. Este personagem, aquele que tem medo de terminar, é você. Partes dele. Ela aproximou-se. Termine a história, Noah. Não por mim, por si. Depois, mais suavemente.
Estou cansada de coisas inacabadas. Engoli em seco. O que estamos a fazer, Claire? Não sei. Os dedos dela roçaram a manga da minha camisa, hesitantes. Mas eu sabia que não queria parar. A distância entre nós diminuiu para alguns centímetros. Eu podia sentir o cheiro do seu shampoo, algo cítrico e limpo. Os olhos dela procuraram os meus, da mesma cor cinza tempestade da praia. Mas agora, sem defesas. Inclinei-me. Ela veio ao meu encontro. O beijo foi lento, cuidadoso, como se ambos tivéssemos medo que o momento se desfizesse. Mas isso não aconteceu. A mão dela encontrou a minha nuca. A minha pousou na cintura dela. Quando nos separamos, com as testas ainda encostadas, ela sussurrou: "Isto é uma loucura. Provavelmente podemos arruinar tudo ou não." Ela riu-se, sem fôlego, com sinceridade. "És mais corajoso do que eu pensava." Passos ecoaram no corredor lá fora. Afastamo-nos rapidamente quando a equipa de limpeza passou. Claire alisou a blusa, de repente toda profissional novamente, mas os seus olhos permaneceram suaves. "Precisamos de regras. Regra número 1, ninguém descobre." "Ainda não." Ela acenou com a cabeça. "Regra número 2, nunca mentimos um ao outro." "Combinado." Nas semanas seguintes, as regras foram flexibilizadas, mas não quebradas. E-mails tarde da noite disfarçados de trabalho. Um Uber partilhado após um jantar com um cliente, a mão dela deslizando para a minha no banco traseiro escuro. Uma vez no armário de suprimentos, à procura de cartuchos de impressora, ela me beijou com força contra as prateleiras, depois ajeitou a minha gravata e saiu como se nada tivesse acontecido. Eu vivia de adrenalina e minutos roubados. Então os rumores começaram. No início eram pequenos, uma sobrancelha levantada no elevador, um sussurro sobre assistente pessoal com aspas no ar. Clary também os ouvia. Eu percebi isso pela forma como ela contraía o maxilar durante as reuniões, pela forma como ela parou de ficar depois do expediente. Numa quinta-feira, ela me chamou ao seu escritório e fechou a porta. "Precisamos conversar." Meu estômago revirou. Ok, ela não se sentou. Em vez disso, colou os saltos silenciosos no tapete. O departamento jurídico sinalizou um e-mail anônimo. "Alguém nos viu saindo do prédio juntos na semana passada. Estão chamando isso de conflito de interesses. Quem não importa?" Ela parou para me encarar. "Eu posso encerrar isso. Uma palavra minha e isso desaparece," mas ela esfregou a têmpora. "Não quero continuar a esconder e não quero que fiques no meio do fogo cruzado." Aproximei-me. "Já estou nisso, eu sei." A voz dela falhou ligeiramente. "Mas se isso explodir, é a minha reputação que está em jogo, não a tua. Tens 26 anos. Tens opções. Não quero opções. Quero isto." Apontei entre nós. "Seja lá o que for isto." Ela olhou para mim por um longo momento. "Então me deu o fim de semana." "Preciso pensar." Acenei com a cabeça, com a garganta apertada. "Leve o tempo que precisar." Na sexta-feira à noite, sentei-me no meu apartamento com uma cerveja que não provei, olhando para o capítulo que não consegui terminar. O meu telefone vibrou às 23h47. Claire abre a porta. Ela estava no corredor, vestindo jeans e um moletom com capuz, cabelos molhados pela chuva, sem maquiagem, olhos vermelhos. Antes que eu pudesse falar, ela disse: "Não consigo fazer isso pela metade." Estou apavorada, mas estou mais apavorada ainda em fingir que aquele dia na praia não aconteceu. Puxei-a para dentro. Ela me beijou como se o mundo estivesse a acabar, mãos apertadas na minha camisa, lágrimas misturadas com a chuva em suas bochechas. "Quando nos separamos," sussurrou ela, "estou a cair, Noah, e não sei como aterrar." Segurei o rosto dela. Então caímos juntos. Lá fora, trovões ressoavam sobre o porto. Lá dentro, as regras se quebravam uma a uma. As consequências vieram mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Na segunda-feira de manhã, um e-mail do RH chegou às nossas caixas de entrada. Reunião obrigatória às 9h. Sala de conferências 4. Sem assunto, sem gentilezas. O rosto de Claire empalideceu quando ela me reencaminhou o e-mail. "Eles sabem," disse ela. Apenas 2 palavras, mas com o peso de uma guilhotina. Entramos na sala separadamente. Ela chegou 10 minutos depois de mim, segurando uma pasta como se fosse um escudo. A equipe executiva já estava sentada. 2 membros do conselho jurídico, a diretora de recursos humanos, com o seu batom vermelho característico e sem nenhum humor. A Claire sentou-se à cabeceira da mesa.
Fiquei perto da porta porque ninguém me disse para sentar. A diretora de recursos humanos deslizou uma captura de ecrã impressa pelo vidro. Uma foto granulada da câmara de segurança de um parque de estacionamento. A Claire e eu no banco de trás do Uber. A mão dela na minha, os meus lábios a roçar a sua têmpora. Hora registrada, 23h42, há 2 semanas. Abaixo dela, uma mensagem anônima. Conflito de interesses, nepotismo, conduta antiprofissional. Clary não vacilou. Quem enviou isto? Não importa. O presidente do conselho disse: a percepção importa. As ações caíram 2 pontos esta manhã. Os clientes estão a fazer perguntas. Eu abri a boca. O olhar de Claire fechou-a. Ela dirigiu-se à sala como se estivesse a apresentar uma fusão. As avaliações de desempenho do Noah são exemplares. A nossa relação pessoal começou fora do horário de trabalho e nunca comprometeu os resultados. Se o conselho quer uma mudança na política, redija-a. Até lá, isso é um assunto privado. O advogado limpou a garganta. A política já existe. Fraternização entre subordinados diretos como motivo para transferência ou demissão. Os olhos de Claire se voltaram para mim. O pânico foi rapidamente mascarado. Então me transfira. Vou me afastar do dia a dia. O Noah mantém o seu cargo. A diretora de recursos humanos abanou a cabeça. Não é assim que as aparências funcionam, Claire. És a cara da empresa. O silêncio estendeu-se como um fio prestes a partir. Senti todos os olhares. O meu pulso batia tão forte que tinha a certeza de que o ouviam. Finalmente falei. Vou demitir-me, com efeito imediato. A cabeça da Claire virou-se rapidamente para mim. Noah é a solução mais limpa. Olhei nos olhos de cada um dos membros do conselho. Eu sou substituível. Ela não é. A Kaya Jarrow começou a protestar, mas a Claire a interrompeu. Deixem-nos à sala. Eles saíram. A porta se fechou. A Claire ficou com as palmas das mãos apoiadas na mesa. Os nós dos dedos brancos. Não pode sacrificar-te por mim. Não estou a fazer isso. Eu estou a escolher. A minha voz tremia, mas aguentou-se. Eu posso escrever em qualquer lugar. Tu construíste este lugar. Ela atravessou a sala em 3 passos, agarrou as minhas mangas. Eu não quero que tu vás embora. Eu quero a voz dela quebrada. Eu quero nós, mas não assim. Não com o teu sacrifício. Eu segurei o rosto dela, depois deixei-a ir temporariamente. Nós descobrimos o resto fora destas paredes. Ela procurou os meus olhos, lágrimas ameaçando cair, mas não caindo. Tu fazes isso? Já escrevi a carta. Tirei a folha dobrada do bolso e coloquei-a sobre a mesa. A quem possa interessar, ela olhou para ela como se fosse uma sentença de morte. Depois, pegou nela, rasgou-a ao meio, em quartos, em 8, e deixou os pedaços voarem para o lixo. Não, Claire, não. Ela agarrou a minha mão, entrelaçou os nossos dedos. Fazemos isto juntos ou não fazemos nada. Naquela tarde, ela convocou uma reunião de emergência. Eu fiquei atrás com o coração na boca. Claire subiu ao pódio no átrio, os saltos ecoando no mármore. A partir de hoje, disse ela com voz firme, vou tirar uma licença de 90 dias para reestruturar a transição da liderança. Noah Reid não é mais meu assistente. Ele agora é cofundador da Monroe Creative, uma nova divisão focada em estratégia narrativa e liderança inovadora. A nossa relação é pessoal, é consensual, não afetará as operações. As perguntas podem ser dirigidas ao departamento jurídico. A sala explodiu. Suspiros, murmúrios, alguns aplausos atônitos. Câmaras a disparar. Clary não pestanejou. Quando tudo se acalmou, ela acrescentou. Passei 15 anos a provar que sou a melhor no que faço. Cansei de provar que não tenho vida pessoal. Ela desceu do palco, caminhou diretamente até mim, pegou na minha mão na frente de 300 funcionários e me levou para fora do saguão, para a luz do sol de outubro. Os repórteres gritavam, nós os ignoramos. No elevador para a garagem, ela finalmente exalou. Acabaste de destruir a tua carreira, eu disse. A nossa carreira, ela corrigiu. Vamos reconstruí-la juntos. Naquela noite, ela apareceu no meu apartamento com uma garrafa de Bull e um saco de viagem. Subaluguei o meu apartamento, disse ela. Achei que precisaríamos de uma mesa maior para 2 computadores portáteis. Ri-me, trêmulo e incrédulo. És louca, certificada.
Ela largou o saco, beijou-me com força contra a porta, mas não vou mais esconder-me. As semanas seguintes foram caóticas e claras. A Monroe Creative foi lançada a partir de um espaço de coworking no Porto Marítimo. A Claire escreveu o seu romance nos cantos dos cafés. Eu editei, aprendi a fazer faturas. A imprensa chamou-lhe escândalo. Os clientes chamaram-lhe coragem. As ações estabilizaram. Alguns membros do conselho demitiram-se em protesto. Outros enviaram parabéns. Desta vez, estabelecemos novas regras nos nossos termos. Sem segredos, sem vergonha. Terapia uma vez por semana. Separados, depois juntos. A Claire aprendeu a delegar. Eu aprendi a terminar capítulos. Discutimos sobre espaço no armário e sobre quem era a vez de comprar leite de aveia. Fizemos as pazes na escada de incêndio, com as luzes da cidade a piscar lá embaixo. Uma noite em novembro, com neve a cobrir o porto. Ela entregou-me uma pendrive. Primeiro rascunho, disse ela. É a tua vez de destruir isto. Li até ao amanhecer. Quando olhei para cima, ela estava a dormir no sofá, com as páginas do manuscrito espalhadas como neve. Levei-a para a cama e puxei o cobertor sobre nós dois. Lá fora, a cidade continuava em movimento. Lá dentro, pela primeira vez, estávamos parados. A diretoria ofereceu a ela a presidência novamente, com a condição de formalizarmos a nova divisão. Ela contra-ofereceu o cargo de co-CEO, com título compartilhado e participação igualitária. Eles aceitaram. Assinamos os papéis em dezembro, com a neve batendo nas janelas como aplausos. Na véspera de Ano Novo, ficamos na varanda do apartamento, com o champanhe borbulhando intocado. A Claire inclinou-se para mim, com o hálito quente no meu pescoço. Ainda achas que os meus olhos são incríveis? Perguntou ela. Virei-a para ficar de frente para mim. São a primeira coisa que vejo todas as manhãs e a última coisa que quero ver todas as noites. Ela sorriu abertamente, sem medo. Então vamos continuar a olhar. Em algum lugar lá embaixo, fogos de artifício rasgaram o céu. Não assistimos. Tínhamos a nossa própria luz. A primeira manhã no novo apartamento cheirava a torradas queimadas e possibilidades. Clary insistiu em cozinhar algo para recuperar a domesticidade, e o alarme de incêndio gritou como um ex-ciumento. Saí do quarto cambaleando, de boxers, agitando um pano de prato no teto, enquanto ela ria descalça, com o meu velho cabelo de camiseta de Harvard. Uma auréola selvagem. O porto brilhava além das janelas, com gaivotas voando sobre barcos de pesca. Abrimos todas as janelas, deixamos o vento de janeiro espantar o fumo e comemos as fatias carbonizadas na mesma, de pé ao balcão, ombros encostados. Bem-vindo à casa, disse ela, encostando a anca na minha. Casa? A palavra ainda parecia emprestada, como um casaco que eu não tinha merecido. Mas a chave no gancho junto à porta tinha os nossos dois nomes gravados por baixo do latão. Em Monroe Creative ocupava o último andar de um armazém convertido no Porto Marítimo, com tijolos expostos do chão ao teto e quadros brancos. Uma única mesa comprida que batizamos com manchas de café e guerras de canetas vermelhas. A Claire escrevia as páginas do romance da manhã, empilhando-as como tijolos, enquanto eu criava apresentações e enviava e-mails frios a editores que me ignoravam há anos. Em março, tínhamos 3 clientes, um designer a tempo parcial e um cacto. A Claire chamou-lhe Gerald, que se recusava a morrer, apesar do seu polegar negro. Os fins de semana pertenciam-nos, sem horários, sem fatos. Fazíamos compras no mercado aos sábados, discutindo sobre abacates maduros e se o óleo de trufas era uma fraude. Aos domingos, caminhávamos pelo caminho do porto, a mão dela no bolso de trás das minhas calças e a minha câmera pendurada no ombro dela. Ela parava para fotografar a ferrugem numa bola ou a forma como a luz se refratava através de uma garrafa rachada. Eu tirava fotos dela ao vento, com o cabelo a voar, os olhos a apertar contra o sol, a rir de algo que eu disse que provavelmente não tinha graça. Numa noite de abril, estendemos um cobertor no terraço do telhado. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo como uma placa de circuito. A Claire recostou-se nos cotovelos, com um copo de vinho equilibrado na barriga. Acabei o livro, disse ela. Quase deixei cair a minha cerveja. O livro todo, 312 páginas de escolhas de vida questionáveis. Ela sorriu. É a tua vez de ler. Levei o manuscrito para casa naquela noite. Li-o de uma só vez na escada de incêndio, com a cidade a zumbir por baixo de mim.
Era cru, engraçado, brutal. A nossa história, vestindo roupas diferentes. Quando terminei, o amanhecer estava a manchar o céu de rosa. Encontrei-a a dormir no sofá, com o portátil a brilhar no peito. Levei-a para a cama e sussurrei em sua têmpora. Está perfeito. Ela se mexeu. Mentirosa. Mentirosa publicável. 2 semanas depois, um agente ligou, depois outro. Em junho, a Arquitetura do Desejo tinha um link para pré-venda e uma capa que fez Claire chorar na livraria quando a viu na mesa de lançamentos. Emoldurei a maquete e a pendurei acima da nossa secretária. Ela fingiu odiar. Gerald, o cacto, ganhou um pequeno chapéu de festa. O verão trouxe calor e prazos. Contratamos um redator júnior que idolatrava a Claire e um ex-jornalista grisalho que me chamava de miúdo até eu conseguir uma reportagem na Fast Company. A licença sabática da Claire terminou. A diretoria implorou para que ela voltasse como co-CEO. Ela negociou ter as terças-feiras remotas e não viajar sem mim. Eles concordaram. O poder, ao que parece, parecia diferente quando você parava de se desculpar por querer uma vida. Em agosto, fomos de carro até Santa Bárbara, num conversível alugado, com a mão dela na minha coxa durante todo o trajeto. Ficamos no mesmo hotel, pedimos o mesmo quarto. A praia não tinha mudado. As mesmas dunas, o mesmo cheiro de algas e protetor solar. Claire usava o biquíni preto de 2 anos atrás, desbotado, com um elástico mole de tantas lavagens. Eu usei o mesmo top branco com buracos nas axilas, aquele que ela roubou e devolveu uma dúzia de vezes. Caminhamos até a enseada ao entardecer. A maré tinha esculpido novos canais na areia. As nossas antigas pegadas já tinham desaparecido há muito tempo. Claire tirou as sandálias e esperou de joelhos. Eu seguia. A água estava gelada, mas depois perfeita. Ela virou-se para mim, com sal a bater nas suas pestanas. Ainda achas que os meus olhos são incríveis? Aproximei-me com a água a rodopiar em torno das nossas panturrilhas. Eles mudaram a minha vida. Ela sorriu lentamente, com certeza, e encostou a testa na minha. O sol se pôs, pintando o céu com tons de roxo e dourado. Em algum lugar atrás de nós, uma criança riu. Um cão latiu. A vida continuava. Ficamos até as estrelas aparecerem, 2 silhuetas contra o infinito do Pacífico. Mais tarde, de volta ao quarto, deixamos as cortinas abertas para que a lua pudesse observar. Claire traçou a cicatriz no meu ombro, um antigo acidente de bicicleta que eu nunca lhe tinha contado, e pediu para ouvir a história. Eu contei-lhe. Ela contou-me sobre a cicatriz da cesariana que escondia sob fatos de cintura alta o bebê que tinha perdido antes do divórcio. Trocaram partes de si mesmas como moeda, construindo algo mais sólido do que qualquer contrato. O outono deu lugar ao inverno novamente. O livro foi lançado com aclamação discreta, leituras em livrarias, uma turnê de podcasts, Clary corando quando o apresentador a chamou de voz de uma geração. Eu fiquei atrás, orgulhoso e inútil, aplaudindo mais alto do que qualquer um. A Monroe Creative dobrou de tamanho. Mudamos Gerald para um vaso maior. Clary aprendeu a fazer panquecas sem disparar o alarme. Terminei o meu próprio romance sobre um homem que conserta as coisas para todos os outros e finalmente aprende a consertar a si mesmo. Ela leu a última página na escada de incêndio às 3 da manhã. Lágrimas traçavam linhas limpas através da sujeira da cidade em suas bochechas. Publique, ela disse. Só se você desfocar. Feito. No segundo aniversário da praia, voltamos para Santa Bárbara. O mesmo descapotável, a mesma lista de reprodução, Springsteen e R&B antigo. Levamos um cobertor, uma garrafa do Barolo que partilhamos na noite em que ela se mudou para minha casa e uma pequena caixa de veludo que eu carregava há 3 meses. A enseada estava vazia, o luar prateava a água. Claire estendeu o cobertor, sentou-se de pernas cruzadas e deu um tapinha no espaço ao lado dela. Em vez disso, ajoelhei-me. Noah abria a caixa. Dentro dela havia uma aliança simples de platina gravada com pequenas ondas. Não sou bom em discursos, minha voz começou a falhar. Mas há 2 anos você me deixou ver quem você realmente é. E todos os dias desde então você me deixou continuar a vê-la. Não quero parar. Casa comigo, Claire. Não com o CEO, não com o autor, apenas contigo. Ela olhou para o anel, depois para mim, com os olhos brilhantes. Tens a certeza mais do que eu alguma vez tive sobre qualquer coisa. Ela lançou-se para cima de mim, o cobertor emaranhando-se no vinho,
derramando risos e lágrimas misturados com o ar salgado. Sim, sussurrou ela contra a minha boca. Sim, sim, sim. Só voltamos para o hotel ao amanhecer. O casamento foi pequeno, 20 pessoas no cais do porto ao nascer do sol. A Claire usava um vestido simples de marfim que balançava ao vento. Eu usava o mesmo chá branco sob um blazer de linho, todo furado. O Gerald foi o porta-alianças numa pequena carroça. Escrevemos os nossos próprios votos em fichas na noite anterior, com as mãos a tremer de nervosismo e de tanto café. A Claire começou. Prometo continuar a escrever os capítulos difíceis para partilhar as manhãs tranquilas e nunca deixar que o oceano pareça mais distante do que a nossa escada de incêndio. Engasguei-me. Prometo terminar todas as nossas histórias e continuar a escolher-te todos os dias, independentemente do que a diretoria disser. Beijamo-nos enquanto o sol nascia sobre a água, com os golos como nossas únicas testemunhas. Mais tarde, na mesa do brunch, a Claire ergueu o copo para brindar aos segundos rascunhos. Ela disse que todos aplaudiram. A vida continuou a escrever-se. A Monroe Creative tornou-se um nome com o qual os clientes lutavam para trabalhar. O segundo romance de Claire chegou à lista dos mais vendidos. O meu estreou-se com críticas decentes e uma esposa muito orgulhosa. Compramos o apartamento, pintamos o quarto com o azul exato da água de Santa Bárbara e penduramos a maquete emoldurada da sua primeira capa acima da cama. Gerald finalmente floresceu pequenas flores brancas que cheiravam a esperança. Algumas noites ainda discutimos sobre quem é a vez de comprar leite de aveia. Algumas manhãs, o alarme ainda toca porque a Claire insiste em aperfeiçoar a sua receita de panquecas. Mas todas as noites, sem falhar, acabamos na escada de incêndio. A cabeça dela no meu ombro, os meus dedos no cabelo dela, a cidade a zumbir lá embaixo como um batimento cardíaco. O amor que aprendemos não é fogo de artifício. É o clique silencioso da porta quando você chega em casa. É o jeito que ela sabe que eu tomo 2 açúcares sem perguntar. São as histórias de cicatrizes e os capítulos inacabados e a escolha, todos os dias, de continuar virando a página juntos. E se você me perguntar o que mudou tudo, eu vou te dizer a verdade. Foi o oceano. Foi o riso.